A safra de 2025 está chegando ao auge. Milhões de toneladas de hortaliças e frutas em todo o mundo aguardam para serem colhidas. Os agricultores não estão apenas correndo contra o tempo, mas também enfrentando condições climáticas imprevisíveis, preços voláteis e pressões do mercado. Agora, vamos ver como os agricultores estão correndo para colher milhões de toneladas de produtos durante a safra de 2025. De setembro a março de cada ano, os campos de couve de Bruxelas, na região de Flandres, na Bélgica, entram na temporada de colheita. Os agricultores utilizam máquinas de colheita especializadas. Primeiro, uma lâmina de serra circular corta o caule. Em seguida, a planta é introduzida na máquina por uma pequena abertura. No interior, 6 lâminas giratórias funcionam como um apontador gigante, aparando os brotos e empurrando o material vegetal para a frente. A cada 6 segundos, a máquina processa uma planta. As couves de Bruxelas são então limpas por ventiladores e filtros antes de caírem em um funil de coleta. Após a colheita, os brotos são colocados em grandes caixas e transportados em pequenos caminhões que percorrem trilhas de terra pelos campos. Graças a métodos científicos de cultivo e sistemas de colheita eficientes, os agricultores belgas colhem cerca de 70 milhões de quilos de couve de Bruxelas por ano. De setembro a novembro, os agricultores das regiões costeiras do Peru iniciam a temporada de pico da colheita de mirtilos, a época do ano com maiores rendimentos. O Peru produz aproximadamente 350 milhões de quilos de mirtilos frescos anualmente. Somente na temporada 2024 a 2025, as exportações de mirtilos renderam cerca de 2,27 bilhões de dólares, tornando o Peru o maior exportador mundial de mirtilos. Os mirtilos são colhidos inteiramente à mão para evitar que fiquem machucados. Os trabalhadores começam a colher de manhã cedo, enquanto a fruta ainda está fria e firme. Cada colhedor coleta cerca de 25 quilos por dia e ganha aproximadamente 13 dólares por essa quantia. Após a colheita, os frutos são colocados em recipientes plásticos e rapidamente transportados para estações de processamento próximas. Lá, os mirtilos são lavados, selecionados e embalados, tudo em 24 a 48 horas. As cerejas também são colhidas inteiramente à mão para evitar machucados ou danos aos caules. Os colhedores torcem delicadamente os cachos inteiros dos galhos, mantendo os caules intactos para prolongar a vida útil. Eles carregam sacos plásticos macios para armazenar as cerejas, que são cuidadosamente esvaziadas em grandes caixas colocadas à sombra para proteger as frutas do murchamento causado pelo sol. Algumas grandes fazendas utilizam máquinas de sacudir árvores combinadas com lonas para coletar as frutas que caem, acelerando o processo. As cerejas colhidas são então transferidas para um sistema de resfriamento hidráulico por cerca de 1 hora para preservar sua crocância e cor vibrante. O estado de Washington produz mais cerejas do que qualquer outro estado do Zeponcoewa, respondendo por quase metade da produção total do país. Com mais de 18 mil hectares de pomares de cerejeiras, os agricultores de Washington colhem cerca de 184 milhões de quilos de cerejas anualmente, gerando aproximadamente 480 milhões de dólares em valor.
Anualmente, o Brasil colhe cerca de 1,4 bilhões de libras de cana-de-açúcar. O estado de São Paulo é o que mais produz, com mais de 848 milhões de libras, mais de 50% da produção total do país. Durante a safra de 2025, os produtores brasileiros estão correndo contra o tempo para cortar e processar a cana-de-açúcar a tempo para a moagem e exportação. Colheitadeiras especializadas cortam a cana rente ao solo e, ao mesmo tempo, retiram as folhas e as pontas no próprio campo. Os colmos são carregados em caminhões por correias transportadoras e transportados diretamente para a usina no mesmo dia. Se não for colhida a tempo, o teor de açúcar na cana cai rapidamente, tornando-a mais propensa a mofo e pragas, reduzindo seu valor de mercado. É por isso que os produtores no Brasil buscam entregar a cana à usina em até 24 horas para preservar sua qualidade. Estima-se que a China cultive 1.482.000.000 de acres de cenouras. A indústria da cenoura gera um valor econômico significativo, com receitas anuais de exportação que ultrapassam 700 milhões de dólares. Nas principais regiões produtoras, os agricultores contam com máquinas modernas para colher na hora certa, antes que as cenouras amadureçam demais, quebrem ou percam o apelo comercial. As colhedoras usam rodas dentadas ou correias de tração para agarrar as pontas das cenouras e levantar as raízes do solo. Uma lâmina de rotação rápida corta as folhas, e as cenouras são transportadas por uma correia transportadora para um silo de armazenamento traseiro. Cada máquina pode colher entre 22.000 e 33.000 libras de cenouras por hora, permitindo que campos abrangendo dezenas de hectares sejam limpos em apenas alguns dias. Em regiões como Damyang, na Coreia do Sul, famosa pelas florestas de bambu e pelo artesanato tradicional de bambu, a indústria do bambu, embora represente uma pequena parcela das exportações globais, ainda gera cerca de 100 milhões de dólares anualmente. Nas províncias montanhosas do sul, onde se concentram grandes plantações de bambu, os agricultores trabalham horas extras para colher bambu fresco para as fábricas de processamento. Uma plantação de bambu madura bem administrada pode render até 11.700 quilos por acre. A colheita combina trabalho manual com cortadores mecânicos. Apenas caules cuidadosamente selecionados, com base na idade e retidão, são cortados, agrupados em grandes cargas e transportados por caminhão para oficinas próximas. Em seguida, seguimos para a Espanha, um dos maiores produtores e exportadores de aipo da Europa, com uma produção anual de cerca de 290 milhões de quilos. A temporada de colheita vai de novembro a março, programada para atender à alta demanda tanto do mercado interno quanto de importantes destinos de exportação, como o Reino Unido, Alemanha e França. Em vastos campos que se estendem por centenas de hectares, o aipo é colhido inteiramente à mão. Os agricultores usam facas afiadas para cortar cada maço na base, depois aparam rapidamente as folhas velhas e removem a terra antes de embalá-los em caixas no próprio campo. Cada trabalhador pode colher entre 689 e 900 quilos por dia. A colheita geralmente ocorre no início da manhã.
Se atrasada, a luz solar intensa pode fazer com que o aipo murche, amoleça e perca a umidade, reduzindo significativamente seu valor comercial. Agora, vamos testemunhar a corrida da colheita de litia no sul da China. Em apenas 40 dias, mais de 4,4 bilhões de libras devem ser colhidas, classificadas e distribuídas por todo o país. Desde cedo, os agricultores prendem cestos e usam tesouras para cortar cuidadosamente os cachos maduros, mantendo as folhas e os caules intactos para evitar danos. Nas encostas íngremes, cada pessoa colhe cerca de 180 a 270 quilos por dia. À medida que o meio-dia se aproxima, o calor aumenta, exigindo que trabalhem mais rápido. Tudo precisa estar pronto até o final do dia. As lixas não podem esperar. Se deixadas fora por mais de 24 horas, elas desidratam, amolecem e mudam de cor rapidamente, tornando-se impróprias para a venda. A Tailândia, com mais de 617 mil acres de plantações de coco, é um dos maiores exportadores mundiais de água de coco enlatada e cocos frescos. Em muitas áreas de cultivo de coco, os agricultores usam varas longas com lâminas de corte acopladas para colher. Em pé sob as árvores, eles alinham a vara, prendem o caule e giram suavemente até que o coco caia, uma tarefa que exige força e precisão. Além disso, os macacos servem como ajudantes surpreendentemente habilidosos. Eles conseguem subir em árvores altas rapidamente e torcer cocos com uma precisão impressionante. Alguns conseguem colher centenas de cocos por dia, com mais rapidez e precisão do que os humanos. Quando a abobrinha atinge o tamanho ideal, apenas 2 a 3 dias a mais no campo podem fazê-la inchar, endurecer e perder valor. Cada dia de atraso significa perda de lucros. Os agricultores precisam agir rapidamente, colhendo todas as manhãs. Eles carregam pequenas facas e caminham fileira por fileira, cortando a fruta ainda verde e brilhante com cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento, o tamanho ideal para caber na palma da mão. Cada abobrinha é cuidadosamente colocada em uma caixa para evitar arranhões, pois mesmo o menor machucado pode torná-la imprópria para supermercados ou exportação. Atualmente, a Rússia cultiva cerca de 98 mil acres de abobrinha, principalmente para consumo doméstico. Durante a alta temporada, uma grande fazenda pode colher mais de 100 mil libras por semana. O feijão verde tem um ciclo de crescimento curto, é propenso a quebrar as vagens e é altamente sensível à umidade. Por isso, a colheita mecanizada é essencial para manter a qualidade e reduzir as perdas pós-colheita. As colhedoras de vagem são equipadas com plataformas de corte baixas que operam próximas ao solo para evitar deixar grãos para trás. À medida que a máquina se move pelas fileiras, ela corta toda a planta e a puxa para uma câmara de debulha. Lá, um mecanismo de batida suave separa os grãos das vagens e caules. Uma peneira embutida remove folhas e detritos, e os grãos limpos são transferidos por uma esteira para um tanque de armazenamento traseiro. Graças a esse processo simplificado, os grãos colhidos atendem aos padrões de exportação.
Tamanho uniforme, limpos, com danos mínimos e teor de umidade ideal. Os EQAs colhem aproximadamente 70 milhões de quilos de grãos verdes por ano, principalmente para exportação para o Japão, Coreia do Sul e Europa. O México é atualmente o segundo maior exportador de morangos frescos do mundo, com uma produção anual superior a 1,4 bilhões de libras, principalmente de estados como Michoacán e Guanajuato. Ao contrário de muitas outras frutas, os morangos devem ser colhidos manualmente para preservar sua delicada flor externa e seus chapéus verdes, dois fatores-chave que determinam seu valor de mercado. Agricultores experientes começam a colheita enquanto o orvalho da manhã ainda está presente, o que torna as frutas mais fáceis de colher e menos propensas a danos. Cada trabalhador empurra um pequeno carrinho equipado com recipientes de plástico, colocando as frutas diretamente nas bandejas de varejo no campo. Isso limita o manuseio excessivo e previne danos. Em média, cada pessoa colhe de 23 a 29 quilos por dia. De junho a agosto, os agricultores da Flórida e da Califórnia se concentram na colheita de milho verde. Colheitadeiras especializadas utilizam sistemas de fixação suave para separar as espigas dos colmos sem rasgar a casca. O milho é então transportado por correias transportadoras para cestos coletores na parte traseira. Dependendo da densidade de plantio, cada máquina pode colher de 8 a 10 toneladas por hora. Todo o processo, da colheita ao resfriamento, deve ser concluído em até 30 minutos para preservar o frescor. Após a colheita, o milho é resfriado em um banho de água gelada que reduz sua temperatura de 30 graus Celsius para menos de 4 graus Celsius em apenas 20 minutos. Essa etapa ajuda a preservar a cor, a crocância e a doçura do milho para o processamento posterior. Bem-vindos à jornada de descoberta da safra de 2025. Aqui, os agricultores correm contra o tempo, enquanto máquinas modernas operam a plena capacidade para colher os frutos do trabalho. Agora estamos indo aos campos para ver como milhões de toneladas de frutas e vegetais são colhidos todos os dias em todo o mundo. A Califórnia é o maior produtor de passas, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Quase toda a safra de passas do Itacoaxeniwa, mais de 95% da produção nacional, vem deste estado, principalmente na região de Fresno, no Vale de San Joaquim. Quando as uvas atingem a maturidade perfeita, doces o suficiente, mas ainda firmes, equipes de trabalho manual começam a colheita. Cada cacho é cuidadosamente cortado à mão para evitar danos e, em seguida, cuidadosamente colocado em bandejas de papel dispostas entre as fileiras de videiras. Essas bandejas são dispostas para absorver a luz solar ao longo de vários dias. As uvas secam lentamente ao sol natural durante 10 a 21 dias, dependendo das condições climáticas. Assim que atingem a secura desejada, as passas são coletadas, embaladas temporariamente e enviadas para unidades de processamento. Todos os anos, os agricultores da Califórnia produzem cerca de 270 a 360 milhões de quilos de passas. Uma tâmara contém cerca de 16 gramas de açúcar natural, principalmente glicose e frutose, o que a torna uma ótima fonte de energia natural. Você sabia que uma única tamareira pode produzir até 89 quilos de tâmaras por ano? À medida que os frutos começam a se formar, sacos de malha respirável são usados para cobrir os cachos, protegendo-os de pássaros, insetos e intempéries.
Esses sacos de malha permitem a circulação de ar, evitando o acúmulo de umidade e ajudando os frutos a amadurecerem uniformemente e a manterem alta qualidade. Assim que as tâmaras estiverem totalmente maduras dentro dos sacos, é hora da colheita. Os agricultores simplesmente agitam os sacos suavemente e as tâmaras maduras caem perfeitamente no fundo. Um método de colheita limpo e prático, sem a necessidade de colher cada fruta manualmente. O Egito é o maior produtor mundial de tâmaras, produzindo cerca de 3,81 bilhões de libras por ano. A maior parte das tâmaras egípcias é cultivada no delta do Nilo e nas regiões do sul do país. Nos Estados Unidos, o Arizona é o principal estado no cultivo de pera espinhosa. Algumas fazendas de médio porte aqui podem colher cerca de 154 mil libras de frutas anualmente. Como a superfície da fruta é coberta por pequenos espinhos, os agricultores costumam usar luvas grossas e pinças compridas para evitar picadas. Os colhedores costumam trabalhar no início da manhã, quando as temperaturas estão baixas, e a umidade ajuda a manter a fruta firme e fácil de manusear, ou no final da tarde, quando o sol está menos intenso. O processo de colheita é feito inteiramente à mão. Os agricultores colhem cada fruto individualmente, geralmente quando ele adquire uma coloração vermelho escura ou roxa. Eles giram delicadamente o fruto no sentido horário até que ele se desprenda da planta. Cada fruta é colocada cuidadosamente em caixas, garantindo que não se empilhem umas sobre as outras para evitar danos. As frutas mais altas são colhidas primeiro, são mais fáceis de ver e geralmente de melhor qualidade. Nos principais estados produtores de limão do México, Veracruz, Michoacán e Oaxaca, a colheita de limão atinge o pico entre junho e setembro de cada ano. Os agricultores mexicanos ainda dependem quase exclusivamente da colheita manual, em vez de máquinas, já que os limões têm cascas finas e delicadas que se machucam facilmente. Eles usam tesouras especiais para cortar os talos perto da fruta e usam luvas para evitar arranhões. Cada limão é cuidadosamente colocado em uma cesta para manter a casca intacta e evitar danos ao talo. Depois que as cestas estão cheias, os limões são cuidadosamente transferidos para recipientes colocados entre as fileiras de árvores. Durante todo o processo, os agricultores manuseiam a fruta com extremo cuidado para mantê-la em perfeitas condições, garantindo alta qualidade para o processamento posterior. Graças a esse meticuloso método de colheita, o México produz cerca de 6,8 bilhões de libras de limão por ano. Cerca de 1,5 bilhões de libras são exportadas para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Nas principais regiões produtoras de melancia da Flórida, especialmente nas regiões Norte e Centro-Norte, o pico da temporada de colheita vai de abril a julho. Durante esse período, os agricultores começam a colher melancias bem cedo todas as manhãs. A maior parte da colheita ainda é feita à mão, já que as cascas da melancia são propensas a rachar. Os produtores inspecionam cuidadosamente cada melão,
selecionando apenas aqueles que estão perfeitamente maduros. Eles aparam os talos com uma pequena ferramenta de corte e, em seguida, colocam os melões cuidadosamente no chão para evitar arranhões ou danos causados pelo rolamento. Por fim, equipes de trabalhadores carregam os melões em caminhões. Lá, eles são dispostos com cuidado para evitar danos durante o transporte. A Costa do Marfim é a maior produtora mundial de castanha de caju, produzindo cerca de 1,2 bilhões de quilos de castanha de caju in natura anualmente. O caju é cultivado principalmente nas regiões centro e norte, em mais de 1.600.000 hectares, cultivados por cerca de 500 mil famílias de pequenos agricultores. A temporada de colheita vai de fevereiro a junho, começando quando os cajus ficam vermelhos e as castanhas mudam para uma cor cinza. Os agricultores coletam os frutos caídos usando baldes de plástico e, em seguida, torcem as castanhas manualmente para manter as cascas intactas. Após a separação, as castanhas são secas ao sol em lonas ou superfícies de cimento por vários dias para reduzir a umidade. Durante a secagem, os agricultores reviravam as castanhas regularmente e removem quaisquer materiais estranhos. Depois de devidamente secas, as castanhas de caju são ensacadas e transportadas para pontos de coleta ou instalações de processamento inicial. Durante a temporada de colheita, os produtores americanos de pistache usam máquinas vibratórias para coletar as nozes. Essas máquinas são operadas com precisão, posicionando braços hidráulicos ao redor do tronco da árvore e sacudindo-o vigorosamente por alguns segundos para fazer com que os pistaches maduros caiam todos de uma vez. As nozes são então transferidas por correias transportadoras para grandes silos na parte traseira da máquina. O processo é rápido e contínuo, permitindo a colheita de centenas de árvores em um único dia. Uma vez cheios os silos, os pistaches são transportados para as unidades de processamento em até 24 horas. Técnicas adequadas de colheita ajudam a preservar a cor, a umidade e a qualidade geral dos pistaches antes de eles entrarem nas etapas de classificação e pré-processamento. Nas principais regiões produtoras de alho, como Califórnia, Oregon e Washington, os agricultores colhem o alho do final de junho a meados de agosto. O momento ideal é quando cerca de 40 a 60% das folhas estão amareladas e secas, indicando que os bulbos atingiram o tamanho ideal. Primeiro, os agricultores aparam a parte superior das folhas de alho, perto dos bulbos, para reduzir a umidade e facilitar a remoção. Em seguida, usam máquinas de escavação de valas para soltar o solo ao longo das fileiras, ajudando a soltar os bulbos do solo compactado. Após a soltura do solo, os bulbos de alho são colhidos manualmente ou com o auxílio de colhedoras manuais. Nesses casos, os trabalhadores retiram cuidadosamente cada bulbo, mantendo a fina casca externa intacta. Todo o processo é realizado com cuidado para evitar hematomas e manter a qualidade do alho antes da secagem e do processamento inicial. Quando chega a época da colheita do mamão, os agricultores procuram frutas que começaram a mudar de verde para amarelo claro, sinais de que estão amadurecendo e atingindo o pico de doçura. Eles inspecionam a casca cuidadosamente para garantir que a fruta esteja madura o suficiente para ser doce, mas ainda firme o suficiente para o transporte. O momento certo é crucial. Colher muito cedo resulta em frutas sem graça, enquanto mamões muito maduros amassam facilmente e estragam rapidamente.
Durante a colheita, os agricultores usam uma das mãos para apoiar a base do mamão, para evitar que ele caia, e deixam um pequeno talo preso para evitar danos à polpa. Esse método manual e cuidadoso minimiza arranhões, pois qualquer amassado reduz o valor de mercado da fruta. Após a colheita, os mamões são classificados por tamanho diretamente no campo. Usando essa abordagem, os agricultores indianos colhem aproximadamente 5 bilhões de quilos de mamões por ano. Os Estados Unidos são um dos maiores produtores de cebola do mundo, com cerca de 125 mil acres plantados e um rendimento médio anual de 7 bilhões de libras. A colheita geralmente começa entre agosto e outubro, quando as pontas das cebolas ficam amarelas e secas. Antes de arrancar as cebolas, os agricultores pressionam suavemente o pescoço para testar a firmeza e garantir que o bulbo esteja totalmente maduro. Máquinas especializadas são então usadas para retirar os bulbos do solo. Após a colheita, as cebolas são deixadas no campo para secar naturalmente por 7 a 10 dias. Isso ajuda a curar a casca externa e a selar o pescoço. Depois de secas, as cebolas são coletadas e classificadas por tamanho. Em seguida, são embaladas em sacos de malha ou caixas de 22,7 quilos para facilitar o transporte. O mangostim é geralmente colhido entre agosto e outubro, quando a casca externa muda de verde para um roxo avermelhado intenso e fica ligeiramente macia ao toque, indicando a maturidade plena. Cada árvore adulta pode produzir de 300 a 500 frutos por temporada, proporcionando aos agricultores uma produção anual estável. Os agricultores usam varas compridas para cortar o caule rente à fruta, garantindo que a casca permaneça intacta e o caule preso, o que prolonga a vida útil. Os mangostões são colhidos um a um, inteiramente à mão, pois suas cascas macias são facilmente arranhadas. Esse manuseio cuidadoso mantém cada fruta em perfeitas condições, sem rachaduras ou amassados. Os agricultores também evitam deixar as frutas colhidas expostas à luz solar direta por muito tempo, pois isso pode afetar sua qualidade. Em grandes fazendas nos Estados Unidos, especialmente em Wisconsin e Michigan, os agricultores costumam usar colhedoras especializadas para colher vagens verdes de forma rápida e eficiente. Quando as vagens atingem a maturidade ideal, com vagens firmes e retas e uma cor verde escura, as máquinas são levadas ao campo. Essas colhedoras usam lâminas de corte para fatiar as plantas perto da base. Em seguida, dentes vibratórios e rolos giratórios separam delicadamente as vagens dos talos. Uma correia transportadora na máquina coleta os grãos, transportando-os para um recipiente de contenção traseiro, enquanto ventiladores sopram folhas e detritos. As máquinas podem colher vários hectares em apenas algumas horas, reduzindo significativamente a mão de obra e garantindo que os grãos sejam colhidos na hora certa. Na Indonésia, a temporada de colheita do rambutan vai de setembro a abril. Como os cachos de frutos em cada árvore não amadurecem uniformemente, os agricultores costumam colher de 2 a 3 vezes por semana, selecionando apenas os frutos mais maduros de cada vez. Eles cortam cachos inteiros, mantendo os caules intactos para evitar rachaduras e perda de umidade. Para árvores altas, escadas são usadas para alcançar os frutos no topo. Os rambutãs são colocados em recipientes plásticos limpos para evitar danos por impacto e proteger a casca e os espinhos de arranhões.
Ainda no pomar, os agricultores iniciam a triagem inicial, removendo frutas muito maduras, danificadas ou afetadas por pragas. A colheita rápida e a triagem imediata ajudam a minimizar perdas devido a murchamento, infecção por fungos ou altas temperaturas. De julho a outubro, nas vastas plantações de batata de Idaho, os agricultores utilizam grandes escavadeiras de batata. Essas máquinas possuem lâminas de aração na frente que cavam profundamente no solo, levantando as batatas e a terra ao redor. A mistura de terra e batatas é movida para um sistema de vibração e transporte. O excesso de terra é peneirado, enquanto as batatas seguem para os silos de armazenamento. Barras vibratórias e rolos de borracha macia removem o solo suavemente sem danificar os tubérculos. As máquinas são projetadas para acompanhar as fileiras com precisão, garantindo perda mínima da colheita e redução de danos durante a escavação. Antes do início da colheita do kiwi, os agricultores coletam amostras aleatórias e usam refratômetros para medir a doçura. Quando o nível Brix atinge cerca de 6,5 a 7,0, a colheita completa é iniciada. Como os kiwis são altamente sensíveis a hematomas e arranhões, eles são colhidos inteiramente à mão. Os agricultores usam bolsas no peito ou baldes na cintura para coletar os frutos. Cada kiwi é delicadamente retirado do caule à mão. Todo cuidado é tomado para evitar danificar a casca ou arranhá-la com as unhas. Depois que uma fileira é colhida, os contêineres cheios são carregados em carrinhos e transportados para estações de triagem próximas.